Pois é, pessoal, mais uma vez o Davi Alcolumbre traiu o Bolsonaro, se juntou com o Supremo Tribunal Federal e quer mexer na lei da anistia, no projeto de lei da anistia, de forma que possa reduzir as penas sem perdoar quem estava no 8 de janeiro, mas aumentar aí muito a pena do Bolsonaro. Bolsonaro pode pegar 300 anos, se depender aqui do Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal. Mas não para por aí. Você acha que o Bolsonaro vai ficar quieto? Não, tem reação. E a reação é, dessa vez, em Brasília. Manifestações marcadas de última hora para o dia 6, lá em Brasília. Dia 6 de maio agora. Já foi feita a convocação pelo Sóstenes Cavalcante e pelo líder do PL. Mas será que o Bolsonaro apoia uma manifestação em Brasília, mesmo depois do 8 de janeiro? Pois é, de dentro da UTI, uma vez que ele pode ser citado de dentro da UTI, o Bolsonaro gravou um vídeo. E nesse vídeo que o Bolsonaro gravou, ele confirma a convocação para o povo tomar Brasília de forma ordeira, de forma responsável, para se manifestar a favor da anistia. Mas não para por aí. Voltou a viralizar nas redes sociais a possibilidade de uma greve geral dos caminhoneiros. Tem muitos vídeos circulando e alguns dizem que é real, que pode acontecer a greve dos caminhoneiros agora, já com esse período de manifestação para pressionar o governo que está destruindo o Brasil. Ou pode ser que isso seja só mais uma bravata. Enfim, o que está acontecendo? Vai ter greve geral dos caminhoneiros, vai ter manifestação em Brasília mesmo. O Brasil tá pegando fogo, meu irmão. E você só pega esse tipo de informação aqui no nosso canal. Então seja muito, mas muito bem-vindo. O nosso canal que já se tornou o seu jornal diário, né? Tem muita gente que me vê na rua e, vem cá, se você me vê na rua, não fica acanhado, não. Vai lá, me dá um abraço, tá? Pode fazer sua crítica, eu não me importo de jeito nenhum. Eu fico sempre satisfeito quando eu encontro vocês na rua. E tem muita gente que chega e falou, Sandro, cara, pra mim você é muito melhor do que a Globo, eu gosto muito mais de receber as notícias, as informações através do seu canal. E eu fico literalmente muito feliz com essa confiança, com essa credibilidade que vocês colocam no nosso canal aqui, tá bom? E aí, antes de entrar na matéria, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Por que se inscrever? Vamos mostrar que nós estamos fortes, né? Que o povo conservador ainda está unido. Nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. A gente já está quase lá. E eu sei que a gente consegue. Esse é o primeiro ponto. Curtir. Por que curtir? Porque quando você curte, o YouTube entende a relevância e manda para mais pessoas. A cada clicada ali no curtir que você dá, o YouTube entrega para 3 pessoas. E isso dá mais engajamento no nosso vídeo, tá bom? E só lembrando que tem hora que eles até sacaneiam a gente. Ontem, por exemplo, o último vídeo, o 4º vídeo, ele travou o vídeo. O YouTube, não sei se foi um problema técnico, ficou travado, não liberou o vídeo na hora. O vídeo foi sair 3 horas da manhã. Então, eu recomendo que, se você não assistiu, o vídeo 4 de ontem saiu 3 horas da manhã, já está disponível. A hora que você terminar de assistir esse, você volta no vídeo 4 de ontem e assiste, que tinha informação importantíssima lá, tá bom? Bora começar? Vem cá. Isto é uma aberração. Isto é, como diria o Boris Casoy, um cara que é um ícone, né, do jornalismo para mim, isto é uma vergonha. É uma vergonha o Supremo Tribunal Federal criando lei, acertando lei. Isso não é o papel. Se quer acertar a lei, pede voto. Coloca a cara a tapa, entra na eleição. Matéria da Folha de São Paulo, da Mônica Bergamo aqui. O Senado e o STF acertam lei para soltar os presos de 8 de janeiro. Não é anistia, e eu já vou explicar para vocês. E aumentar as penas de líderes que tentaram o golpe do Bolsonaro. Tá? Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, estão finalizando uma negociação com o STF para aprovar uma lei no parlamento que diminua as penas dos condenados do 8 de janeiro e aumente as punições para lideranças de tentativa de golpe de Estado. Com isso, os manifestantes que foram presos por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depois do quebra-quebra do 8 de janeiro, poderão ser soltos ou, ao menos, levados a cumprir a prisão no regime semiaberto ou domiciliar. O que é a estratégia que está sendo costurada aqui? Lembra do voto do Fux, lá no caso da Débora,
que condenava a Débora a 1 ano e 6 meses, ela já cumpriu mais pena na preventiva do que seria a condenação dela. Então, eles querem readequar, mudando, né, as penas, para não mostrar para todo mundo que o STF abusou dos poderes, ou seja, aplicou penas ilegais, absurdas, sem observar o princípio da proporcionalidade, para não dizer que a culpa é do STF. O Alcolumbre vai falar, não, nós do Senado é que diminuímos, o STF estava certinho, mas nós resolvemos diminuir. Com isso, né, muitos serão literalmente soltos, mas continuarão condenados, né? Não serão réus primários mesmo, mas reduzirão a pena sem que o STF precisa reconhecer os abusos de autoridades que o STF fez. Por outro lado, se o intuito era liberar os presos do 8 de janeiro, agora é jogar o Bolsonaro na cadeia, pior do que as condenações que o Sérgio Cabral teve, mas não ficou preso, né, e jogar a chave fora, ou seja, jogar o Bolsonaro lá na cadeia e deixar ele, né, mofar na cadeia por 200, 300 anos. É isso. Eu lembro que até o Demétrio da Globo News falou, não, peraí, se você pega uma mulher que escreveu com batom, perdeu o mané, e dá 14 anos para ela, a pena do Bolsonaro vai ser 300 anos, na visão dos ministros do STF. Então, foi uma bruta de uma traição. O deputado federal Paulo Bilinski, ele fez um vídeo dizendo, olha, querem tirar no tapetão, né? Ou seja, estão fazendo o Congresso de idiota. Olha só. O STF e o Senado estão aplicando um golpe na anistia. Eles viram que a gente já tinha aqui na Câmara 257 votos, o suficiente para aprovar o PL da anistia. Se juntaram o Supremo Tribunal Federal e o Senado para construir outro texto. Esvaziaram, não pautaram o PL da anistia na Câmara para seguir com esse suposto texto no Senado que, obviamente, não vai atender às demandas dos patriotas. Então tomem cuidado. A gente está de olho nesse texto e a gente sabe que o que eles estão fazendo é errado. Tem que respeitar a vontade do povo. Mais de 257 deputados federais assinaram a urgência do PL e o presidente Hugo Mota simplesmente disse que não vai pautar. A gente está atento e não vai deixar esses caras vencerem no tapetão. Posso dar minha opinião sincera e vocês vão ficar bravos comigo? Eu fico pistola com esse tipo de situação. Porque enquanto eles estão brigando aqui, literalmente mesmo, mas vão fazer isso, não, que se dane. Briguem depois para a anistia ser aprovada. Mas a gente tem que ser sincero. Se o Senado mandar um projeto desse, que vai soltar os presos do 8 de janeiro, se eu fosse deputado, eu votaria a favor. E continuaria brigando pela anistia. Porque agora, se os deputados de direita falam, não, nós não vamos apoiar esse projeto, porque nós só queremos a anistia, é sacanagem com quem está preso. Porque quem está preso é porque confiou nos deputados, confiou em todo mundo. Eu, particularmente, acho sacanagem se quiserem travar esse projeto que o STF mandou. Se bem que eu não sou nem um pouco a favor do STF. Acho que o projeto da anistia tem que correr, acho que eles estão perseguindo o Bolsonaro, tudo isso. Mas vamos ser sinceros, quem mais se ferrou, né, até agora com esse negócio de prisão foram pessoas que não tinham nada a ver, são pessoas que só queriam se manifestar por um Brasil melhor e que acreditaram em muitos outros e que foram abandonados. Então, olha, eu não quero saber quem pintou a tinta, eu quero saber se essas pessoas serão liberadas ou não, porque elas são presas políticas injustamente, tá? Então, assim, acho que o certo é continuar pressionando pela anistia. Mas, se tiver alguma pauta que libera esse pessoal, não tem como eles não apoiarem, tá? Vamos ser sinceros. E aí vem a resposta. O Sóstenes Cavalcante é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Ele surpreendeu todo mundo ao fazer um anúncio lá durante uma entrevista no jornal Metrópolis. Olha o que ele falou. Vai ter manifestação. E dessa vez é debaixo dos cabelos do Moraes, né? Lá em Brasília. Pegou mal isso aí, mas olha só. A partir de hoje, nós estaremos de obstrução total. Estamos fazendo uma série de atividades. Vou dar uma premissa aqui no Metrópolis para vocês agora, ao vivo, que nós, dia 7 de maio, vamos fazer uma manifestação numa quarta-feira aqui em Brasília,
para mostrar que a direita, quando tem liderança numa manifestação, faz manifestação pacífica, ordeira, sem quebra-quebra, porque nós fizemos as maiores manifestações desse país e nunca quebramos nada. E repudiamos o que aconteceu no dia 8. Agora, que não der para a gente ver esse tipo de pena exacerbada. A partir de hoje... Concordo em número, gênero e grau com Sóstenes Cavalcante. O Silas Malafaia também fez um vídeo sobre a convocação, e aí matéria do Metrópolis para vocês. Bolsonaro convoca manifestação em Brasília pela anistia do 8 de janeiro, é a matéria da Lília Tarran. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, convocará apoiadores para uma manifestação em Brasília pela anistia dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. O evento está programado para as 16 horas do dia 7 de maio, quarta-feira da semana que vem, e será coordenado pelo pastor Silas Malafaia. Abre aspas. Essa manifestação tem lideranças e nenhuma lata de lixo será virada, afirmou Silas Malafaia. Então vai ter manifestação. E aí, meu amigo, agora nós estamos diante de uma, vamos dizer assim, de um rompimento de barreiras, porque ainda há um medo muito grande sobre o 8 de janeiro. Sobre as prisões que aconteceram e a perseguição política que acontece no Brasil. E aí há um medo muito grande ainda também sobre estourar o que literalmente aconteceu no 8 de janeiro. Porque assim, cá entre nós, eu acredito que aquilo ali, aquela baderna, não partiu só do pessoal de direita, não. Eu particularmente, é minha opinião, só minha opinião, não tenho prova, não tenho dado, tem vídeos que eu vi. A minha opinião é que teve uma armação muito da maracutaia naquele 8 de janeiro, levando o pessoal do 8 de janeiro a entrar naquela armadilha furada lá. Essa é a minha opinião, tá bom? Não sei se você concorda ou não concorda, mas essa é a minha opinião. Teve furada ali, teve sacanagem, tá? E aí o próprio Bolsonaro gravou um vídeo, fazendo a convocação. Se por um acaso você não vê esse vídeo, é questão de direitos autorais, porque eles sempre colocam essas músicas de fundo, Mas, enfim, essa é a convocação do Bolsonaro. Manifestação pacífica em Brasília para o anistia. Compareça. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Vamos todos a Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de Televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Chega de covardia contra o povo brasileiro. Que a justiça prevaleça contra a injustiça. Anistia já. Parabéns, ministro Fux. Anistia já. É vergonhoso o que estamos assistindo no Brasil. Anistia já. O povo precisa se manifestar. Leve o seu celular. Iremos registrar tudo neste ato em prol da liberdade da Débora e de todos os presos injustiçados. Se pensam que vamos desistir, não nos conhecem. Anistia já. Pela Débora, pelo Clezão, pelas centenas de famílias que estão tendo suas vidas destruídas, pelo Bolsonaro, que foi intimado num quarto de UTI. Vamos verbalizar a nossa indignação de forma pacífica. Todos nas ruas para resgatar o nosso país. Sabemos que um dia para quem está preso injustamente é uma eternidade. Por isso te aguardamos, dia 7, às 16 horas, em Brasília. Vamos lutar pela liberdade deles, é a nossa pauta principal. Conto com você no dia 7 de maio, às 16 horas, em defesa da nossa democracia e justiça no nosso país. Anistia já. 7 de maio, 16 horas, concentração na Torre de Televisão. Então, só lembrando que será na Torre de Televisão, não será ali na Praça dos Três Poderes. Vai ser onde acontecerá a concentração. O que vai acontecer não sabemos. Não sabemos se o STF vai proibir manifestações lá. Nada me assusta mais. Se o STF bloquear as ruas e falar ninguém entra dentro de Brasília, nada me assusta mais nesse país, Agora, uma coisa é certa. Manifestação ajuda? Ajuda.
Mas a gente já passou em manifestação de Copacabana, manifestação da Avenida Paulista. É o caminho? Só vai dar visão, né, pro que está acontecendo. Mas a manifestação não vai resolver. O que resolveria? Greve de fome igual o Glauber Braga. Eu acredito que se for para passar a anistia, se for para trazer, se for literalmente para trazer o holofote internacional para o Brasil, para os abusos que acontecem para pressionar pela anistia, familiares dos presos e os deputados e senadores devem adentrar no Congresso Nacional e fazer greve de fome até que o Hugo Mota paute a anistia. Era o mínimo que os deputados poderiam fazer, principalmente aqueles deputados que convocaram, que chamaram, que queriam que o povo se manifestasse. Tá? Porque você está vendo um monte de manifestação aqui, um monte de deputado, vamos na manifestação. Dá zebra lá, todo mundo vai preso. O que acontece com os deputados? Cada um pro seu canto. E aí quem foi preso é que se lasca. Então eu acho que o mínimo que esses deputados poderiam fazer agora é entrar dentro do Congresso, fazer greve de fome, igual o Glauber fez. O Glauber não fez para salvar o seu próprio umbigo? Pois é, os deputados poderiam fazer agora também para salvar, né, os presos do 8 de janeiro. Né? Então, poderiam fazer isso. Mas o que está rolando? Está viralizando e está circulando nas redes sociais de que, com essa convocação do Bolsonaro, pode acontecer a greve dos caminhoneiros. Eu, por exemplo, recebi esse vídeo, muitas pessoas mandam, né, no direct do Instagram ou alguma coisa assim, e eu recebi de muitas pessoas este vídeo aqui, né, dizendo que vai haver manifestação, paralisação. Acompanhe aqui comigo. Olha aí, ó, o velho da van já mandou acessório e tudo, ó, colchonete e tudo pros caminhoneiros ficar aqui acampado. E aqui agora vai ser assim, pesado. Se prepare, população. Tem muita gente repostando esse vídeo, tem muita gente falando que vai ter a greve dos caminhoneiros. Inclusive, um jornal do Diário do Comércio foi publicado da seguinte forma. Muita gente repostando essa publicação. Greve dos caminhoneiros em 2025. Saiba se a paralisação vai acontecer. Só que essa matéria aqui é de fevereiro de 2025. Tá? Essa matéria não é agora de abril, ela é de fevereiro de 2025. Então tem muita gente repostando como se essa publicação fosse de agora, que essa greve poderia acontecer. E tem muita gente repostando também, né, isso aqui, que é da Confederação Nacional dos Transportes, dos Trabalhadores em Transportes e Logística, né, dos caminhoneiros. E aí, dentro do site da própria confederação, tá lá, caminhoneiros prometem paralisação e cobram diálogo com Lula. Uma Assembleia Nacional acontecerá no dia 26 de abril, tá? Já aconteceu, em Santos, e poderá aprovar um movimento paredista diante da falta de respostas concretas, tá? Então, teve a manifestação há 3 dias atrás, não foi divulgada a nota se essa paralisação vai acontecer ou não. Lembrando que hoje é dia 29, então foi há 3 dias atrás, teve um movimento que promete, né, uma paralisação para cobrar um diálogo com o governo Lula. Isso aqui está no site oficial, para quem quiser conferir, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logísticas. Então, no dia 26 de abril, há 3 dias atrás, teve essa manifestação e aí estão discutindo a paralisação dos caminhoneiros. Então, aqueles vídeos que estão circulando de caminhoneiros já parando, ao que tudo indica, é coisa antiga, tá? Não é fake news, é coisa antiga. É fake news dizer que é de agora. Mas que existe a possibilidade, existe, e essa matéria aqui foi publicada ontem, tá? Foi publicada ontem no site da Confederação dos Caminhoneiros. E aí é onde entra alguns pontos, né, que a gente precisa discutir, né, sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros, né? Por exemplo, se houver a paralisação, a pressão total hoje, com manifestações, é um start, né, para começar uma loucura aí dentro do Brasil. Porque o que está acontecendo? Lá na Europa, por exemplo, não sei se você viu falar, e vai ser tema até do próximo editorial, vou falar sobre isso. Estourou
um apagão geral na Europa e todo mundo está achando que é um ataque cibernético que pegou a Europa inteira. Né? Tá todo mundo desesperado, correndo para pegar água, e é muito estranho o que está acontecendo lá. Há aqui quem já diz que vai rolar, né, uma paralisação aqui no Brasil também, ou seja, que muita coisa, muita gente vai começar a fazer manifestações e que pode ter reflexo, né, no governo. Outro exemplo que eu posso citar para vocês. Está acontecendo um evento agro lá em Ribeirão Preto, um dos maiores do Brasil. E aí, um dos diretores gerais da Confederação do Agronegócio disse que não tem o que falar, só tem um candidato que eles precisam apoiar, que é Bolsonaro. Foi quando o agro ficou forte e que o agro tem que pressionar, tem que paralisar para que o STF recue e permita a eleição do Bolsonaro, né? Que retorne a eleição do Bolsonaro. Então, assim, tá circulando o burburinho, tá circulando o discurso que pode ser que os caminhoneiros resolvam entrar nessa e o agro também. Mas não é nada oficial ainda, tá? O que se tem foi uma reunião que aconteceu entre a categoria dos caminhoneiros para pressionar o governo Lula e também foi essa manifestação, né, da diretoria do agro lá em Ribeirão Preto, de que o agro vai pressionar pela elegibilidade do Bolsonaro também. Só que assim, esse tipo de coisa, acho que a direita até já aprendeu um pouco sobre ficar divulgando as coisas antes. Acho que se tiver que estourar, vai estourar de uma hora para outra. Greve de caminhoneiro, alguma coisa nesse sentido. Então, o conselho que eu dou, tá? Eu pelo menos vou fazer isso em casa. Cara, vendo o que aconteceu na Europa, guarde alguns enlatados em casa, guarde alguns enlatados, se possível for, né? Compra uma motinha elétrica com uns painéis solares para você não ficar sem locomoção, porque quando os caminhoneiros pararam lá em 2018 foi um caos. Você lembra disso? O que está acontecendo agora, né, com paralisação geral na Europa, está sendo um caos também. Então, não custa nada você se precaver, tá bom? Não custa nada você se precaver, tá bom? Vamos lá. Outro tema que eu quero falar com vocês, agora jogo rápido aqui, para a gente encerrar o nosso editorial. Vamos lá. Querem, né? Você já viu o bordão "nossa bandeira jamais será vermelha"? Isso pega muito pesado contra os petistas e os comunistas. Só que se a bandeira não pode ser vermelha, o que os caras querem fazer? Ah, beleza, vamos deixar a camisa da seleção, que se tornou um símbolo para o bolsonarismo, vermelha. Cara, é isso que está acontecendo. Consórcio Lula-STF quer camisa vermelha na seleção. O Ramiro Rosário, ele fez essa publicação. Dá uma olhada o que ele falou aqui. Bora lá. Essa pinta aí é Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, que quer fazer a camisa da seleção brasileira ficar vermelha. Ele foi afastado da CBF após tentar dar um golpe, se autoproclamando presidente, mas foi reconduzido ao cargo por ninguém mais, ninguém menos do que Gilmar Mendes. Mas Gilmar Mendes não fez o trabalho sozinho. Foi o PCdoB, Partido Comunista, que entrou com um pedido no STF após uma série de pareceres jurídicos emitidos pelo Bessias. Lembram dele? O advogado-geral da União, e palpa toda a obra do governo Lula. O conluio entre Edinaldo Rodrigues, Gilmar Mendes, Lula e o PCdoB só poderia resultar em uma única coisa: uma camisa vermelha, que mais lembra a camiseta da seleção da União Soviética, que obviamente contrapõe a amarelinha, que virou símbolo das manifestações contra o PT e a favor do Brasil. Claro que o fato do filho de Gilmar Mendes ter contratos milionários com a CBF nada tem a ver com a caneta amiga do ministro. É só mais uma coincidência entre tantas outras coincidências que acontecem no futebol e na política em Brasília. A camisa vermelha da seleção é um símbolo da corrupção da esquerda no Brasil, que rouba até a cor do país e que será usada somente por aqueles que sempre foram contra a seleção e o Brasil, por meras posições políticas e ideológicas. E aí, a grande questão é: você vai vestir a camisa vermelha do Brasil? Eu acho
que tem um simbolismo sim, eu acho que é uma cinte com a cara do brasileiro, eu acho que é uma vergonha com a cara do brasileiro esses caras tentarem enfiar em você uma camisa vermelha, né? Por quê? Porque a camisa verde e amarela, a camisa canarinho, virou um símbolo da direita, do combate à corrupção. Você vai até preso se você usar uma camisa dessa. Pois é. Agora os caras querem transformar isso em camisa vermelha. Não é mera coincidência. Eu vi alguns jornais, como o próprio Metrópolis, falando: agora bolsonaristas vinculam camisa vermelha ao comunismo. Que ridículo. Não é ridículo não, tá? E vocês sabem que eu sou muito sensato. Vocês sabem que eu não entro nessas pilhas, né, aí. Mas o simbolismo disso é muito grande. É muito grande. Assim como se tornou um símbolo da direita, a camisa verde e amarela, eles querem mudar isso para vermelho. Há um simbolismo sim, e não falar que tem o simbolismo é tapar o sol com a peneira, como a mídia e a imprensa sempre tapou. É uma vergonha o que estão fazendo com a camisa da seleção brasileira, sim. E você? Vai vestir camisa vermelhinha? Daqui a pouco tem um símbolo de uma foice e do martelo, no lugar do emblema da CBF. Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.